Olá, boa tarde. Meu nome é Mário Cavaco e, bom, pertenço à Brahma Kumaris, que é uma organização sem fins lucrativos, sem fins religiosos, sem fins políticos, que trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas através de cursos como este de pensamento positivo, autoestima, liderança, meditação, Raja Yoga. E eu levo há 30 anos que estou na Brahma Kumaris e, bom, moro em Londres, comecei em Faro, no Algarve, e agora estou aqui em Londres há um tempo. Bem, a ideia do curso, apesar que no registro vocês habrão leído que figurava 3 dias, vai ser 2. É hoje, sábado, e amanhã, domingo. Portanto, o link da conexão para amanhã vai ser o mesmo de hoje. Não vai haver nenhum problema. Sim? Bem, aprendendo a pensar positivamente. Uma das coisas do pensamento é. Alguém tem um microfone? A ver, vamos ver o tema do microfone aqui. Motor, ok. Bem, então, desculpem, pois quando está algum microfone aberto, fica fazendo o som de trás. Então, a ideia principal do curso é trabalhar a consciência, modificar a nossa forma de pensar. Para isto, nós temos que entender o processo. Espera um minutinho, vou começar de novo nisto. Este processo que é pensar. O tema é entender qual é o benefício e qual é a oposição do pensamento. Por quê? Porque nós pensamos demasiado. E se você se observa, mais ou menos cientificamente está comprovado que mais de 65.000 pensamentos diários nós temos. O qual é um grande conflito. Se nós observamos, é como se estivéssemos todo o tempo com essa imagem, não? Constantemente ocupado a fazer o barulho, esse som. E é muito desgastante. E o problema, o conflito principal é que a gente não percebe o valor dos pensamentos, o sentido dos pensamentos. Quando nós trabalhamos diariamente a forma de pensar, nos resulta muito mais fácil. Nos resulta mais fácil por quê? Porque al dar valor aos pensamentos, nossa vida se torna diferente, completamente diferente. Há uma coisa que se calhar a gente nunca ha percebido, o valor do pensamento, o sentido do pensamento, como o pensamento funciona. Que já nunca pensaram que significa um pensamento. Observen, um pensamento não se pode ver, não se pode tocar, mas nossa própria existência. Nós existimos por causa do pensamento. É decir, essa famosa frase de Descartes, penso, logo existo, faz sentido. Por quê? Porque me identifico em base ao pensamento. Quando eu penso, estou a identificar-me, estou
a visualizarme. ¿Cuál es el problema mayor que nós temos? Que normalmente, al no dar valor a los pensamientos, caímos en un desgaste constante, una y otra vez, una y otra vez. Esa energía que nós estamos a criar va en contra nossa. Es como si nós no pudiésemos controlar a nossa vida. Então, todo aquele controle que vocês querem fazer através dos pensamentos se torna contrário, se torna em contra de nós. Então, até não perceber o valor do pensamento, é impossível mudar. Qual pode ser o benefício da mudança do pensamento? Observe, a sua saúde física, a sua saúde mental, os seus relacionamentos, tudo está baseado no pensamento. Você vai ligar a lâmpada, precisam pensar. Você vai escovar os dentes, precisam pensar. Há diferentes tipos de pensamentos, mas toda ação que nós fazemos em base a um pensamento. A vezes nós podemos dizer, ai, não lo pensei, mas na realidade não é que não pensei. Pensei, mas não na forma certa, não na forma correta. Então, ao não pensar corretamente, nós provocamos erros e esses erros nos levam ao sofrimento. Temos que entender que há duas coisas na nossa vida. Uma é a dor e outra o sofrimento. A dor é algo físico, é algo que é provocado por quebrar um osso, uma doença, mas o sofrimento é algo mental. É quando você não consegue aceitar algo, quando você não consegue transformar algo, quando você não consegue mudar algo em sua vida ou controlar, normalmente provoca um sofrimento. Esse sofrimento é um produto mental. A nossa própria mente está a produzir o sofrimento. Agora, esse sofrimento você tenha um retorno físico é outra história. Porque acontece você ficar muito tenso, nervoso e ter dor de costas, ou ter uma discussão com alguém e ter dor de estômago. Dizer, a dor pode ser provocada pela mente. E muitas das situações que nós vivemos em nossa vida, essas dores são provocadas por nossa mente. Por quê? Porque a mente nos leva a diferentes situações. A mente é algo que muitas vezes a gente não consegue entender porque não vê. E o facto de não ver essa mente nos leva a não entenderla. Mas como conseguimos entender algo que a gente não vê? Os pensamentos não se podem ver, mas estão a movimentar nossa vida. O pensamento não se pode guardar, mas está aí, eu posso sentir. O pensamento não é algo físico, mas provoca dor no físico. É curioso. O pensamento, diríamos, olha, não existe, mas existe, porque sem pensamento não posso fazer nada. Uma energia. É como se a gente vê a eletricidade, vê a lâmpada funcionando. Ah, sim, a lâmpada funciona. Mas sem eletricidade, a lâmpada não funciona. Mas a eletricidade a gente não a vê. Mas se pegamos no fio, a gente vai sentir a eletricidade. Então, foi. É exatamente isso que provoca o pensamento. Quando você está muito carregado, você sente essa energia. Então, essa energia pode ser a favor ou pode ser em contra. Pode facilitar sua vida ou pode empeorar sua vida. Quando nós pensamos muito, o que vai acontecer é que sentimos um grande desgaste. É como se essa quantidade de pensamentos afetaram o nosso relacionamento, a nossa vida, e não desse nenhum resultado. Normalmente, o que você não se percebe é que, quando nós pensamos em algo negativo, atraímos essas situações. Ou quando nós pensamos em algo positivo, atraímos isso. Um pensamento é como um imã, que você atrai as coisas. Como funciona o pensamento? Normalmente a gente pensa que é no cérebro. O cérebro está aqui dentro e funciona. Mas não, na realidade não é o cérebro
cria o pensamento, o cérebro capta o pensamento. Observen que curioso. O cérebro está conectado ao sistema nervoso do corpo. E há duas glândulas principais que é a pituitária e outra mais que agora não me lembro, estão aqui na frente, que se conectam com o cérebro e transmitem uma energia criada através dos pensamentos. Então, toda essa energia vai ao cérebro, que é como uma plaqueta que distribui aquilo que eu preciso, e vai dar através do sistema nervoso a parte do corpo. Essas duas glândulas não funcionam, a pineal e a pituitária. Então, o que acontece? Você não pode direcionar o corpo. O corpo não recebe as ordens. Você fica como um vegetal. Assim de simples. Curioso, não? O cérebro é um conector. Nos conecta ao corpo. Mas sem essas duas glândulas, não serve nada. Você fica sendo um vegetal. Antigamente, não muito, que já há 50, 60 anos atrás, se permitia fazer a lobotomia, que era perforar por aqui, matar essa glândula, meter uma espátula detrás do olho e tirar a glândula. Arriba, não? Bom, a pessoa ficava com um vegetal. Fazia para aqueles que eram loucos, perigosos, criminosos, ou pessoas que estavam com uma morte, estavam por morrer, mas estavam a sofrer muito, então le faziam isso para que não sofreram. Em vez de matar a pessoa, matavam a glândula. Ficava com um vegetal. Hoje em dia está proibido isso, porque realmente é algo horrível, mas cientificamente está comprovado, sem essas duas glândulas o ser humano fica como um vegetal. O interessante de tudo isto é que o nosso corpo recebe todo tipo de pensamentos. E esses pensamentos afetam de diferente forma diferentes partes do corpo. Então, se eu tenho pensamentos negativos, de um jeito ou outro vou adoecer, vou ficar com o corpo doente. Então, a mente é algo que não se vê. A mente é algo espiritual, é algo sutil. Mas através da mente é que nós criamos os pensamentos. Então, a mente cria os pensamentos, cria as ideias, imagina, sente. Então, a mente é algo muito curioso. Todos nós temos nossa mente. A vezes a gente fica demente, mas pronto, tudo bem. A mente é algo que funciona de uma forma muito curiosa. Por quê? Porque capta as imagens fora e las transmite dentro nosso. É como se nós tivéssemos um projetor dentro da cabeça e estivéssemos a projetar aquelas coisas. Então, através dessas gravações que nós vamos obtendo, vai ficando essas imagens e vai eh, sentindo, você começa a sentir, você começa a criar ideias, imagina, visualiza, deseja. Não, os desejos é algo que você cria interiormente. O desejo, me falta algo, preciso algo. Então, tudo isto é algo sutil, algo que vai poder produzir-se externamente. Imaginem-se que aquele que inventou a eletricidade, que não estava simplesmente soube canalizar a eletricidade como funcionar, criou tudo isto, não? É decir, o computador funciona, a lâmpada funciona, porque alguém pensou como canalizar isso, como fazer que a eletricidade seja útil, não? Porque veía uns rayos a funcionar e então se lhe ocorreu que isso podia provocar ou produzir-se de um jeito a ser utilizado para tudo isto. Mire, num tempo nada do que a gente vê hoje existia, hoje existe. Televisor, computador, telefones, tudo. Un invento, e esse invento foi visualizado interiormente. Logo se levou à prática. Tudo isso é positivo, todas são coisas positivas. Mas por que é que nós ficamos cansados de pensar? Por que a vezes sinto-me cansado com os pensamentos? Porque há dias que sinto que minha energia foi embora e outros dias estou cheio de energia.
Porque os pensamentos são energia. Assim como a eletricidade é uma energia, o pensamento é um tipo de energia que movimenta. Movimenta o nosso corpo, movimenta tudo, minha existência. Então, o facto de eu pensar está a criar algo. Vocês, se calhar, não se percebem, mas muitas vezes nós estamos pensando algo e transmitimos os pensamentos a outras pessoas. Como? O pensamento é energia, vibra. Você vibra, é uma onda. O pensamento não se move em forma linear, sino em forma circular, como todo tipo de energia. Toda essa energia funciona em forma circular. É como uma bola que está rodando e está a atingir algo. Então, temos diferentes tipos de pensamentos. Há pensamentos que são bons, pensamentos positivos, há pensamentos que são úteis, há pensamentos que são inúteis, há pensamentos que são negativos. Então, todos esses tipos de pensamentos influenciam em nossa vida. Pensamentos úteis são aqueles pensamentos que são rutinários. Quando você escova os dentes, por exemplo, não está pensando agora para cima, agora para baixo, agora... é automático, você escova os dentes. Quando você conduz o carro, você já sabe como fazer as mudanças, você sabe como pôr o pé, mas no início, antes, quando começou, vai pensar em cada uma dessas partes. Mas quando já tem uma prática, aquilo se torna uma rotina. Então, esses são pensamentos úteis. O que significa? São pensamentos que nos ajudam no dia a dia. São pensamentos que funcionam no dia a dia como uma rotina, é algo prático. Que eu não preciso profundizar sobre isso. Não soma, não resta, mas forma parte da minha vida. Agora, os pensamentos inúteis são todos aqueles que me levam a pensar no passado ou no futuro. Por que é inútil? Porque o passado já passou, eu não posso mudar. O futuro ainda não chegou. Então, não vou poder fazer nada até que esse momento chegue. Esse tipo de pensamentos quitam energia. É como se você tivesse uma garrafa e fizer um pequeno furo. Então, vai colocando água e o pequeno furo apenas sai água. Mas chega um momento que, claro, vai caindo cada vez mais água e a garrafa vai ficando vazia. Então, imagine-se que você está cheio de energia, de repente começa a ter pensamentos inúteis sobre o passado, e por que me aconteceu isto, e por que me aconteceu o outro. Ou pensar sobre o futuro, o que será a minha vida, e agora com o vírus, e o que a gente vai fazer, e no Algarve não temos isto, e não sei o quê, toda aquela história. Bem, toda essa história são pensamentos inúteis. Por quê? Porque não posso mudar. O que já aconteceu, não posso fazer nada. O que vai acontecer até que não aconteça, não posso fazer nada. Então, inútil. Pensar desse jeito, estou a desperdiçar minha energia. Claro, quando eu tenho muitos pensamentos inúteis, chega o fim do dia, estou esgotado. Eu não quero saber mais nada. Seu dia ter pensamento inútil, pensamento que não prestam. Para quê? Para nada. Então, isso, prestar atenção a isso, me vai permitir cuidar-me, proteger-me. Porque estou a desperdiçar energia. É como se eu tivesse um carro e deixar o carro ligado durante a noite. O que vai acontecer? O outro dia fica sem combustível, fica sem bateria. Percebem? É dizer, é inútil. Para quê? Se ninguém está a utilizar. Não tem sentido. Todos estes pensamentos inúteis é algo que nos quita energia. Você faz com que você se perca, com que sua vida vá perdendo sentido. Os pensamentos negativos é como quebrar a garrafa e jogar todo o lixo. Quando você pensa negativo, eu não posso, não sou capaz, eu não consigo, as pessoas são ruins, a vida é má, o governo é o pior, essa história que a gente não pode mudar nada, por mais que seja certo, é negativo, porque você acaba estragando-se.
no consegue nada, principalmente quando são pensamentos sobre outros ou sobre situações que você não tem controle. Quantas coisas nesta vida a gente tem controle? Muito poucas. Sabe quais são? Seus pensamentos e seu tempo. O pensamento você pode direcionar eles. E o tempo você escolhe em que vai utilizar. Mas o resto, nada. Você não tem controle em seus filhos, você não tem controle em sua vida, praticamente as coisas vão acontecendo. Você pode pensar, você pode desejar algo, mas de aí a que aquilo aconteça, força, um longo tempo. Então, a gente às vezes atinge as coisas, mas se você está pensando negativo, a única coisa que vai atingir é dor de cabeça. Vai ficar doente, vai perder toda a sua força, vai ter uns relacionamentos péssimos, a sua situação econômica vai empeorar, tudo vai empeorar. Por quê? Por causa dos seus pensamentos. Dizer, o pensamento tem tanto poder que pode fazer que sua vida seja maravilhosa ou pode destruir sua vida. Assim de simples. Quem controla isso somos nós. Ninguém mais pode controlar. Não é o governo que vai controlar seus pensamentos, não é o vizinho, não é a esposa, não é o esposo, são nós. Os pensamentos positivos são aqueles que criam energia, fortalecem. Por exemplo, a felicidade, a paz, o amor. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Eh, a vida não é má, tudo é bom. É dizer, são pequenas coisas que nós vamos obtendo à medida que vamos criando os pensamentos. Então, quem é o dono da minha vida? Sou eu. Quem escolhe? Sou eu. Como posso escolher? Esse é o pensamento que nós temos que ter. Nós temos que decidir o que nós queremos. De outro jeito, nós continuamos a cometer os mesmos erros. Portanto, é importante mudar sua forma de pensar? Muito importante. É importante entender como funciona a mente? Super importante. Não há coisa mais importante que isso. Então, como nós vamos a conseguir isso? Fazendo este curso. Tomando en cuenta cada uno de estos pequeños pasos. ¿Por qué? Porque esto no es mudar de un día para otro, mas para poder mudar, a primera cosa que tengo que hacer es entender. Sem entendimento não há mudança. Você não vai mudar a bruta, não é dando-se paus que você vai mudar. A única forma de mudar é observando seus pensamentos. Então, observem estes quatro tipos de pensamentos. Quantos pensamentos úteis você tem durante o dia? Quantos pensamentos inúteis você tem? Quantos negativos? Quantos positivos? E à medida que você vai observando seus pensamentos, nós conseguimos mudar. Eu digo isto. Quem está a falar para vocês conseguiu mudar. Leva tempo, mas consegue mudar. Então, como? Prestando atenção. Sempre como isso. Tan simples como isso. Querendo, você tem que querer. Você quer mudar, você pode. Se não quer mudar, ninguém pode fazer nada. Não vou ir à sua casa a querer mudar seus pensamentos. Seria terrível. Como é que surgem os pensamentos? Quem é que cria os pensamentos? E sou eu que crio os pensamentos. Mas por que é que certos pensamentos nascem mais que outros? Por que que nossa mente trabalha tanto com pensamentos inúteis? Com as situações? Supónganse, hoje em dia o mais atual é isto da pandemia eh, e do lockdown e toda esta história em que as pessoas não podem sair, que ninguém pode estar fora, que não sei que, quanta história. Depende do sitio, ¿no? Porque aquí en Londres a gente está más libre que en Portugal. Por lo que sea, en Portugal están todos presos, y no muda nada. Pronto. Son situaciones, circunstancias que aparecen. Es decir, nós temos que ter em conta que somos influenciados por tudo que está a acontecer fora. De um jeito ou outro, provocam que nossa mente crie pensamentos. Fome. Então,
nuestros pensamientos son producto de esas circunstancias que nós vamos vivendo. Circunstâncias, situações, são produtos das pessoas que nos rodeiam. Não? Você supõe assim que alguém diz ou faz algo que você não gosta. Automaticamente você começa a pensar sobre isso. Ou essa pessoa fala algo que você gosta e lhe dá felicidade, você que fica feliz. Então, de um jeito ou outro, sempre somos influenciados. A vezes para bem, a vezes para mal. Então, temos que entender que há coisas que nos podem afetar mais que outras. As poses, as pessoas, as circunstâncias, as lembranças, as memórias, tudo tem um efeito. Então, observem-se a si próprios. Que são as coisas que mais afetam cada um de vocês? As pessoas, as circunstâncias, as notícias. Por exemplo, as pessoas que passam o dia a ver as notícias. Eu acho que ficaria doido se visse as notícias, porque só negatividade, tanta negatividade, negatividade, negatividade. A tua cabeça fica inchada com tanta negatividade. Só um negativo vende. Parece que o mundo não tem nada positivo. Então, se nós aceitamos essas coisas, se nós vemos isso como uma necessidade, acabamos sendo influenciados em forma negativa. E se você está reunido com pessoas negativas, claro que você vai sofrer essa negatividade. Se você ouve situações negativas, você sofre essa negatividade. Mas você pode dizer, mas como eu faço? Meu trabalho é isto, meu trabalho é aquilo, minha esposa é isto, meu esposo é aquilo. Sim, perfeito, mas nós neste curso que vamos tentar dar é ferramentas para aprender a proteger-nos. Por quê? Porque tudo é um sistema, é uma aprendizagem. Você pode mudar, não pode mudar os outros, mas sim pode mudar a si próprio. Por quê? Porque há pessoas que se deixam influenciar mais que outras. Então, en eso es que nós podemos mudar, ser fortes, escolher o que queremos e o que não queremos, para poder viver uma vida melhor, para poder ter uma vida saudável e não sofrida. Ou algum de vocês escolhe o sofrimento? Se você escolhe o sofrimento, já eu não posso fazer nada, não? O que nós podemos fazer com o sofrimento? Parece. Bom, nós não podemos evitar que os outros sofram, mas nós sim podemos evitar copiar esse sofrimento. Se nós podemos evitar dar sofrimento, porque é uma escolha, tudo é um processo. Então, como vamos a produzir essa mudança nos pensamentos? Como eu falei antes, a única coisa possível é observar. Quando você se observa, observa que tipo de pensamento você está a ter, você pode direcionar sua mente hacia algo positivo. Como? Você está observando, vê uma situação negativa. A primeira coisa que você tem que entender é: isso não me pertence. Desprender-se, separar-se da situação, afastar-se. Porque quando você entra dentro da situação, é impossível sair. Mas quando você está fora e observa, é mais fácil. É como se você entrar num bosque e quisiera encontrar saída. Se não conhece o caminho, se vai perder facilmente. A única forma de sair de um bosque é conhecendo o caminho. Ou tendo muita sorte. Portanto, se entrou no bosque, o melhor é subir a uma árvore e buscar um sítio mais fácil para sair. Mas o bosque da cabeça é realmente assim. É como se nós entráramos na situação negativa, nos enfecháramos e pensáramos que não há solução nenhuma. E parece como se se afogara, o coração começa a latir mais rápido, as suas pulsações, tudo. Por quê? Porque tudo aqui. Você começa a ficar nervoso, fica com raiva, altera. É tudo aqui.
não é fora. Mas quando você consegue separar-se, desprender-se da situação, você consegue direcionar. Porque é sua escolha. Por que vou brigar? Por que tenho que zangar-me? Por que tenho que ficar furioso? Não faz sentido. É sua escolha. Então, nós somos os criadores de nossa vida. Esse é o tema, que nós nos esquecemos de que somos os criadores. Ninguém está a dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Mas quem escolhe é você. Pessoas podem tentar influenciar você, mas quem se deixa influenciar é você. E a maioria das vezes nos deixamos influenciar por nosso vazio interior, por nossa falta de autoestima, por nossa falta de valorarmos, por nossa falta de respeito para nós próprios. Então, observem-se. Observem qual é o ponto que está influenciando em vocês. Por que nós nos deixamos influenciar tanto? Porque não somos capazes de separar-nos das situações. A vida não é difícil, nós fazemos difícil. Porque normalmente ficamos presos ou armadilhados em situações que não podemos fazer nada, que não temos controle. A maioria das coisas que não acontecem, nós não temos controle. Mas mesmo assim, continuamos. Continuamos a insistir no mesmo. Nós temos que entender que é o que nós queremos. Quando você escolhe naquilo que você precisa. Então pense em si próprio. Eu preciso sofrer? Eu preciso ficar doente? Eu preciso estragar meus relacionamentos? Ter conflitos? Não. Então por que escolho isso? Por que aceito isso? Porque o vazio interior leva a preencher-te com qualquer coisa. Quando não escolhes preencher-te por ti próprio, escolhes preencher-te por aquilo que te oferecem. Então, se te oferecem lixo, aceitas o lixo. Claro, o lixo dá mau cheiro, polui. Por que quero isso? Então, pensem nisso. Observem-se, desprendam-se, direcionem. São 3 passos muito fáceis. A única coisa que nós temos que fazer é prestar atenção. Observar, reflexionar, separar. Não fique preso nas situações do passado. Não fique preso naquilo que você não quer. Se você não quer sofrer, não sofra. Se você quer sofrer, é masoquista. O que posso fazer eu? Posso aconselhar algum psicólogo? Posso mandar ao psiquiatra, mas não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é aprender a ser feliz. Percebam bem, minha responsabilidade é ser feliz. Meu trabalho é ser feliz. Agora, vocês escolhem qual é seu trabalho: sofrer, queixar-se, viver triste. Esse é o problema, não meu. Cada um escolhe o que quer. Então, vamos observar qual é a qualidade dos pensamentos. Nós podemos ter a solução ou podemos ter o problema. Cada um escolhe. A vezes é mais fácil o problema que a solução, mas andamos detrás das soluções pensando no problema. Isso é o mais curioso de tudo. Observem-se, quando surge um problema, você não pensa em buscar a solução, você pensa no problema e passa o dia pensando no problema. E pensa que pensando no problema vai encontrar a solução. E é o contrário, o problema aumenta, porque você está a dar força ao problema. Então, frente a uma situação inútil, o que você vai buscar? A parte útil.
frente a algo fraco, você tem que ir para o forte. É dizer, são opostos. Tudo na nossa vida são situações opostas. Você tem que escolher. Você pode ter dúvida, você pode ser determinado. Você pode ser rancoroso, você pode ser amoroso. Você pode ser ansioso, você pode ser sereno. Que escolhe? Rígido, flexível, concentrado, disperso. É dizer, que prefere, o problema ou a solução? Tudo na nossa vida tem um aspecto, uns opostos. Cada um de nós pode escolher algo. Então, essa escolha é que nós temos que apresentarmos. Problema ou solução? Se o problema é isto, eu tenho que buscar o lado oposto. Que benefício pode trazer-me em minha vida os pensamentos positivos? Observe. Benefício no corpo, benefício no relacionamento. O corpo. Como é que se beneficia o corpo com os pensamentos positivos? Já vimos que os pensamentos negativos podem prejudicar o corpo. Que podem fazer os pensamentos positivos? Como o pensamento negativo prejudica o corpo? Nosso corpo são órgãos que funcionam em equilíbrio com nossa mente. Quando nossa mente está desequilibrada, naturalmente nós desequilibramos nossos órgãos. Então começa a haver acidez, começa a haver refluxo, começa a haver, sei lá, problemas digestivos, problema disto, problema do outro, coração, a diabetes, e tudo isso que parece que não, tem um efeito com nossa mente produz tudo isso. E no relacionamento, como afeta nossa mente o pensamento positivo? Quando você pensa positivo, sempre procura soluções ao relacionamento. Você não quebra o relacionamento porque sim. Quando você fica zangado, chateado, o primeiro que faz é romper, quebrar. Acabou seu relacionamento. Já não suporto mais. Salvo quando já não pode. Tudo tem um efeito. Se eu procuro o lado positivo das coisas, a minha vida vai ser muito melhor. Tanto no corpo, na saúde física, como na saúde mental. Porque o maior problema que nós temos é nossa mente. Já não é o problema ou a culpa dos outros. Esqueçam na palavra culpa e comecem a pensar na responsabilidade que cada um de nós temos e naquilo que nós fazemos. Porque tudo que nós fazemos é nossa escolha. Não esqueçam isso. Você escolhe. E que já não pensaram bem antes de escolher. Isso é diferente. Isso é que agora nós temos que aprender que antes de escolher, tenho que pensar corretamente. Visualizar realmente se é aquilo que eu quero. Porque senão, quem vai sofrer as consequências sou eu, não os outros. Ser livre. A liberdade de poder pensar. O que eu quero quando eu quero? O que significa isso? Pensar o que eu quero. Porque não posso obter o que eu quero quando eu quero. Decir, na vida nós temos um sistema para seguir. E nós não podemos obter aquilo que não nos pertence, por exemplo. Mas a única coisa que me pertence são meus pensamentos. Então, falemos desde dentro, desde o interior. O que vocês querem pensar e quando querem pensar isso? Porque o pensamento vem fora de tempo. Mandou esse pensamento a vir. Vocês já pensaram nisso? Vocês estão aqui sentados neste momento. E vem pensamento de outras coisas. Por exemplo, eu lhe digo a vocês, não pense num elefante. E com certeza que você está pensando no elefante. Porque eu falei o elefante, está visualizado o elefante. E eu digo, não pense nisso, não pense no elefante. E você pensa mais no elefante. Então, o que significa? Quando você não quer algo, você não tem que dizer, não quero isto.
sino que temos que aprender a visualizar o que eu quero. É diferente. Por quê? Porque a palavra não fica registrada. O que fica registrado é o que a outra palavra. Então, você não quer isto. Vou pensar, não quero isto, surge isso. É o contrário. Tenha em conta essa situação. Não utilizar não quero, sino saber exatamente o que vocês querem. De outro jeito, cai no mesmo. Volta a repetir os mesmos erros uma e outra vez. Então, qual é a liberdade? A liberdade é ser capaz de escolher quem nós somos, quem nós queremos. Aí está o segredo de tudo. O que vocês querem? Com certeza que não sabem. Ser capaz de pensar e experimentar e expressar. Pensar todos nós sabemos. O problema é que não temos qualidade nos pensamentos. O problema é que as nossas escolhas não são certas. Porque como ninguém vê os nossos pensamentos, ninguém controla, então pensamos qualquer coisa. Mas o problema é que esse tipo de pensamentos nos vão destruindo, vão acabando com nossa vida, vão acabando com nossa saúde, vão acabando com nossos relacionamentos. Então a pergunta é: o que vocês querem da sua vida? Se vocês querem escolher, escolham bem. Se vocês simplesmente querem ser influenciados, é fácil. O mundo inteiro nos está influenciando. E não sempre da melhor forma. E não sempre da forma positiva. Então, ficar livre de pensamentos negativos é sua escolha. E se você tem o hábito de pensar negativo, quer acabar com os pensamentos negativos, é um grave erro pensar, não quero pensar negativo, que mais negativo vem. Então, deveria fazer uma lista das coisas que vocês querem, o pensamento que vocês querem ter. E tentar trabalhar sobre isso, tentar visualizar isso. A nossa melhor ferramenta para trabalhar os pensamentos é a visualização. Você visualizar o que você quer. Visualizar é fácil quando você não vê muita televisão. Quando você vê muita televisão, a mente se habitua a que essas imagens fiquem gravadas e você não está a criar o que você quer. Então, cuidado com isso. Se você quer visualizar, você tem que escrever isso primeiro. Faça uma lista daquilo que você quer. Então, comece a trabalhar sobre isso. Nunca ponha o que não quer. É um erro, porque a palavra não desaparece e fica o oposto. Você não quer o elefante aparece. Não. Visualize o que você quer. Trabalhe no positivo, nunca no negativo. É um grave erro pensar, vou fazer a lista daquilo que não quero. Está bem, você pode fazer, mas se quer fazer, ao lado põe aquilo que você é oposto a isso, o contrário. Porque é a única forma que você pode mudar. Porque senão vai continuar a cometer o mesmo erro. A situação se repete. Percebe? Portanto, não tenham medo de enfrentar as situações, mas aprenda a ficar livre das influências externas. Aprenda a fortalecer o próprio eu, porque a culpa não tem as pessoas fora. Se você se sente influenciado por os demais, não é culpa deles, é o trabalho deles. O meu trabalho é estar forte interiormente e não deixar-me influenciar por o que está fora. Percebem? É a única forma da gente mudar. Porque senão seguimos cometendo os mesmos erros uma e outra vez, uma e outra vez. Então, todas as influências externas estão para isso, para influenciar-nos. O tema é que eu não tenho que deixar-me influenciar. Quais são as influências que limitam minha liberdade? Circunstâncias, situações,
frustração, desânimo, depressão. Sei lá, por exemplo, o Covid. Ah, não posso fazer isto, não posso sair, não tenho aquilo, ok, perfeito. Digamos que está na série de limites que você não pode superar. Tudo isso externo. Mas no interior, quem controla? Eu posso criar minha própria situação interior. Não posso coordenar o que está fora, ok, perfeito. Mas sim posso visualizar as coisas de outro jeito. Trabalhar algo que se calhar não podia trabalhar, se calhar agora tenho tempo para ler um livro, para estudar algo diferente, se calhar não sei administrar meu tempo, se calhar estou a pensar que minha vida depende do fazer, do estar, mas minha vida é algo mais, minha vida sou eu, minha vida é cada segundo, cada momento. A vida, na realidade, é você respirar em cada segundo e desfrutar dessa respiração. Poder sentir-se a si mesmo. Então, as circunstâncias, as situações, não deveriam influenciar-nos. Por quê? Porque são coisas externas, mas que o conflito está em que nós vivemos tanto para fora que nos tornamos dependentes de tudo que está fora. Então, isso cria conflitos. As poses criam ciúme, raiva, frustração. Por quê? Porque você, quando pensa que tem algo, você quer proteger isso. Então, se você quer proteger algo, significa que não é seu. Porque, vamos, observem bem, o universo é de todos. Nós pertencemos ao universo. Mas o ser humano se tornou possessivo. Quer ter isto, quer ter o outro, eu ganhei aquilo, eu ganho o outro. Se torna egoísta. E esse próprio egoísmo cria raiva, cria ciúme, cria frustração, cria circunstâncias de conflito, lutas, dor de cabeça. E, por supuesto, tem que pagar impostos. O pior de tudo. Então, para quê? O governo se leva tudo, não se preocupem. Após um dor de cabeça, não tinha nada que fica feliz. As pessoas, quando nós conseguimos entender a parte interior, nós podemos ter um bom relacionamento com todos. Mas quando nós criamos expectativas, pensamos que temos medo dessas pessoas, ou nos sentimos rejeitados, ou rejeitamos outros, é algo que nos leva a sofrer de um jeito ou outro. É decir, cria sofrimento, porque você por aí ama alguém, mas o apego, observa nisto, o apego faz que você sofra por o amor. Mas não é amor, apego. E o apego o quê? É a posse. Você pensa que você possui essa pessoa. Então, tenta eliminar essa circunstância de possuir coisas ou pessoas. A gente não possui nada. A gente veio nu. Não se lembra quando você nasceram? Completamente nu. E van a voltar completamente nu, a não ser que le ponham um fato para meter num caixote aí e depois cremar. Não faz muito sentido, não? Imaginaram aí chama do fogo queimando o corpo. Mas o ser é vivo, o ser é eterno. A vida é a eternidade, o que é fictício, o corpo, a matéria é uma ilusão. O nosso pensamento é uma ilusão. Então, nós criamos nossa vida em base a ilusões. E essas ilusões são as que nos criam os conflitos, os problemas. Então, qual é a realidade? A realidade está em seu interior. Quando você consegue descobrir-se, quando você consegue observar-se a si mesmo, obtém uma verdade. E essa verdade é você mesmo. Então, as coisas externas, desfrute, mas não fique preso delas. Quando você fica preso, dependente, se torna um escravo. E a escravidão já foi abolida há muito tempo, não? Mas a escravidão da mente é terrível. É terrível, é pior que a outra. Nós ficamos muito dependentes das notícias, ou da publicidade, ou da moda, ou do que for. Somos manipulados.
somos manipulados. Nossa mente trabalha mais pelas coisas externas, por a influência das notícias, da televisão, a publicidade e tudo isso, que aquilo que o que nós realmente queremos ou precisamos, que o que o ser precisa. O corpo precisa alimentar-se, o corpo precisa roupa, precisa mobilizar-se, mas o ser, que precisa? Você como ser, que precisa? Você precisa ser. E então, o que é o primeiro que precisa para poder ser? Identificar-se. E quando você se identifica com as coisas externas, você depende do externo. Então, se quer mudar, tem que aprender a desidentificar-se, de ser mudar a forma de identidade. Então, a influência externa que provoca? Quanto mais influência tenho externa, mais desperdicio meu tempo e energia. É decir, mais pensamentos tenho focalizado a coisas externas que eu não posso manipular nem trabalhar, que o que eu posso fazer. Minhas emoções negativas aumentam. Por que aumentam as emoções negativas? Porque você começa a acreditar nessas influências externas que estão a vir para você. De quem é a culpa? É dos outros? Não, minha. Por quê? Porque eu estou a aceitar algo que me estão a dar. É como se alguém lhe ofereciera de comer veneno e você aceitara. Você sabe, olha, é veneno. Ok, veneno para rata, pior ainda. E você diz, ok, vou comer. É lógico, não? Você vai morrer. Mas é o mesmo. A nossa mente vai morrendo pouco a pouco, com essas negatividades que a gente vai aceitando. Não é a culpa de quem dá, é de quem aceita. Quando você está influenciado externamente, sua clareza perde, cai. Você não sabe bem o que quer, porque está influenciado, porque está negativizado. A autoestima cai, deixa. Por quê? Simples, você não se está a valorizar, você não está a amar-se, não se está a proteger. O que é o amor do ser? Ou a arrogância? A arrogância é algo que cria em imagem, são imagens falsas. Quando você é arrogante, você cria uma imagem. Não? Ah, sou médico, ah, sou advogado. Então essa imagem diz, ah, sou importante, eu tenho isto, tenho outro. Mas, na realidade é a imagem externa. E toda imagem externa é falsa. E como é falsa, você precisa estar sempre a proteger. Precisa sempre estar a defender ela. Ah, isto é assim, aquilo é assim, tá. Falso, não presta. Quando você não pode decidir por si próprio, quando você depende das situações, é feliz, é livre? Não. Então, uma das coisas principais quando nós aprendemos a mudar a forma de pensar é ser capaz de decidir por si próprio. As decisões são suas, sua responsabilidade. Não há culpa, não há culpa de ninguém, não há culpa sua. É sua responsabilidade, você escolheu mal, ok, pronto, é questão de continuar. Você aceita, continua. Escolheu bem, fica feliz. Pode progredir. Sucesso, fantástico, maravilhoso. Vamos fazer um bolo. Tudo bem, festeja o ano. Mas a capacidade de escolha, de decidir, aumenta quando você tem o controle de si próprio, não quando tem o controle dos demais. Quando você quer controlar os demais, os filhos, a esposa, o esposo, o que for, se torna tudo conflitivo. Há lutas, há questões de ego, e que ganha nada. Ao contrário, começa a perder. Como mudar a minha perspectiva? Como mudar a minha forma de pensar? Eu sou influenciado pelas pessoas, circunstâncias e pose. Bem, perfeito. Todos nós, de um jeito ou outro, somos. Me torno-me um agente influenciador de ambições, ambientes e situações. O que significa isto? Eu me focalizo naquilo que eu quero. E se eu ponho minha energia naquilo que eu quero, positivo, minha energia aumenta e também se afeta os demais.
Porque a coisa que vocês não podem ver é que a vossa volta é um campo de luz, de energia, que é criado por seus próprios pensamentos. Então, quando esses pensamentos são negativos, seu campo de energia se apega muito ao corpo e atrai mais situações negativas, curiosamente. Quando meu campo de energia é positivo, a luz aumenta. E ao aumentar, eu projeto e influencio os outros. Enquanto quando é negativo e o campo de energia é baixo, eu sou muitas vezes influenciado por os outros. É um aspecto para entender. Eu quero tornar-me um influenciador na forma positiva e não ser afetado pelas situações externas, tenho que aumentar meu campo de energia. E a única forma de aumentar ele é através dos pensamentos positivos. Então, desculpa, se foi. Bom, ok. O tema das influências, pense nisso. A coisa externa nos influencia, mas depende de quanto eu quero, ou escolho, decido aquilo que eu quero. Então, quanto mais você cria em visualizações positivas sobre si próprio, mais fácil se torna transformar a sua energia e a influência e começam a influenciar os demais. Suponham-se, nos relacionamentos, com seus filhos, com pessoa mais próxima, no trabalho, o que for. Quando você discute com a pessoa, pode ser que você quer impor uma ideia, um sentimento. Porque justamente a palavra discutir vem do latim, de discus, que era arma para cortar a cabeça. Quando você está discutindo, está querendo cortar a cabeça do outro. É decir, deixa de pensar, eu sou quem controla a tua cabeça. Exatamente isso. Agora, a palavra diálogo vem também do latim, dia, luz, logo, fluir. Então, quando eu quero dialogar, deixo fluir, começo a ouvir, começo a captar, porque eu quero que as coisas funcionem. Se você quer influenciar os demais, o primeiro erro que você vai cometer é querer impor. Um erro. Você não pode impor a ninguém. Então, influenciar em forma positiva significa que eu sinta essa energia de tal forma que, sem falar, a pessoa possa captar isso, possa perceber e se transforme. O processo verdadeiro no eu é fazer que a vibração emane. Vocês atinjam essa vibração. Porque a vibração transforma. Quando você vê uma pessoa sorridente, feliz, você automaticamente se contagia. Mas se você fica vendo uma pessoa negativa ou rabugenta, você se afasta automaticamente. Imagine se agora você próprio. Parece um cão. Imagine-se a si próprio. Quando você faz isso. Porque isto deveria ser assim. O que estou a transmitir? Rejeição. A outra pessoa se rejeita, se afasta. Não vai aceitar as ideias. Porque sabe que você não quer ouvir ela. Então, se a pessoa se sente ouvida, se sente que você presta atenção, ela diz, ok, ele me ouviu, vou ouvir ele. Conseguem entender? Então, a vezes, nem precisa falar. E a pessoa capta e transforma. Mas quando você quer impor, vai ver que vai ter o contrário. É simples. Não há muito para aprender disso. A nossa vida ha sido assim. Durante muito tempo nós fizemos isso, querer impor, querer controlar, querer governar. E não funcionou. Então, a base principal para mudar seus pensamentos é entender o eu. Quem sou eu? Por quê? Porque no eu nós temos diferentes imagens, diferentes papéis. Então,
ao eu profissional, ao chefe, ao esposo, à esposa, ao eu pai, ao eu filho, ao eu para tudo. E em cada uma dessas coisas você tem pensamentos, sentimentos, relacionamentos, o corpo, a audição, o tacto, o paladar, a visão, o olfato, de ser. O físico é uma coisa, mas quem sou eu verdadeiramente? Qual é a minha identidade? Porque eu posso dizer, eu sou tal e faço tal coisa. Mas quando você se identifica com o que faz, com o que tem, com os sentidos físicos, você perde o controle em si próprio. E aí você começa a ser afetado pelas situações externas e começa a sofrer. Então, ao não poder controlar isso, sofre. Então, meu conselho é que você observe a si próprios para conseguir entender o que está acontecendo. De quem sou eu verdadeiramente? Então, quando nós conseguimos entender isso, se torna fácil. Se não, é complicado. Então, pensem, a vida sua é fácil ou complicada? É complicada por quê? Então, pensem, o que eu estou a fazer errado? Vivo pensando dependente das situações externas, do governo, do trabalho, dos relacionamentos. Aquilo me governa. Então, quem escolhe o pensamento, as situações externas? Porque estou a depender disso. Mas eu tenho que entender, eu não posso controlar isso. Não posso controlar o governo, não posso controlar a economia, não posso controlar a pandemia, não posso controlar nada disso. A única coisa que eu posso controlar é a mim próprio. Qual é minha propriedade mais importante em minha vida? São duas coisas, a paz e a felicidade. Sem paz, sem felicidade, não tenho vida. Não sirvo para nada. Mas se eu não dou valor a isso, vou pensar querer preencher esses valores através de quê? Das situações externas. Nunca funciona, certo? Então percebam isso. Tudo o que nós precisamos fazer é entender. A vida não é complicada, nós a complicamos. Por quê? Porque vivemos para fora. Porque pensamos que a solução está fora. E algum de vocês vai dizer, mas como você não vai comer se você não trabalha, você não faz isso se você não faz isso, blá, 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 aquela história. Sim, perfeito. Você tem uma obrigação, você tem que cumprir suas obrigações ou suas responsabilidades. Mas quem controla a mente é você. Quem direciona as coisas é você. Quem vive preocupado é você. Então, escolha. A preocupação é antecipar-se a algo. Para quê? Que ganho com isso? Pensar no que não pude fazer não muda nada. Pensar no que vai acontecer daqui a um ano, não sei. Nem sequer sei o que vai acontecer amanhã. Eu posso programar. Eu posso fazer um programa e dizer, vou fazer isto, vou fazer aquilo, mas daí a que funcione. É difícil, não? Portanto, prestem atenção a isso. Não queiram controlar as coisas externas, mas sim escolham o que você quer. Visualizem aquilo que vocês querem. Certo? Agora, vou deixar um tempo para que possam fazer perguntas. Aí uma pergunta que fizeram por chat é se isto está sendo gravado. Sim, está sendo gravado e há um canal de YouTube que depois a gente vai subir, depois vou passar para vocês o canal, e onde nós passamos as gravações, para você poder seguir ouvindo ou ver. Tá bem? Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer agora e vou tentar responder. Se não tem perguntas, podemos fazer uma meditação. Não há pergunta, ninguém quer fazer nada.
¿Ven? Una pregunta sobre o amor e apego. Como podemos fazer para exercitar o desapego? Ok. A primeira coisa que nós temos que entender é a diferença entre amor e apego. O amor é um sentimento puro, um sentimento verdadeiro. O amor é algo muito importante em nossas vidas. Agora, o apego é algo oposto, é algo negativo. Por que é negativo? Porque o apego significa posse. Quando você quer governar, dominar algo. Quando você pensa que algo lhe pertence. Nós temos que visualizarnos como seres independentes, completamente livres. O amor é para todos. O amor verdadeiro significa um sentimento que é para todos. Mas o apego é especificamente hacia alguém. Qual você acha que lhe pertence, que tem um controle, que tem um domínio, que é algo de sua vida, o qual vai provocar sofrimento. Por quê? Porque na realidade vai em contra da lei da natureza, a posse, o controle. Completamente oposto. Então, quando nós criamos esse tipo de pensamento, automaticamente também criamos sofrimento. Atraímos o sofrimento, damos sofrimento. Como podemos trabalhar melhor isso? A única forma que eu acho que nós podemos trabalhar o desapego é desidentificar-nos da posse, de ser ver o outro como um ser independente, sentir e respeitar, aceitar. Se o outro comete um erro, fica doente, passa algo, pensar que a melhor forma que eu tenho de ajudar o outro não é sofrendo. Porque quando eu sofro, estou a transmitir isso, estou a transmitir essa onda, sofrimento. E não é aceitando que ele também tem que passar sua própria vida, seu próprio papel. Certo? Assim como cada um de nós teve que aprender em nossa vida diferentes coisas para poder viver e sentir que estou vivo, o mesmo tem que acontecer com os demais. Você não pode sofrer por o outro, porque não vai mudar nada. São dois. Ele sofre, você sofre. Não ganham nada. Então, essa primeira parte é o entendimento. Você está a entender que quer ajudar o outro. A única forma de ajudar o outro é percebendo que é o papel dele e que ele precisa força espiritual. É dizer, essa energia positiva de que ele vai conseguir superar a situação por ele próprio. Então, o nosso melhor trabalho que nós podemos fazer é transformar a nossa visão sobre os demais e deixar de pensar que alguém me pertence. Nós temos uma responsabilidade, suponham seus filhos, o casal, ou o que for, mas responsabilidade não significa posse. Responsabilidade significa que eu tenho que cumprir um papel. Então, será o papel de educar, será o papel de guiar, será o papel de ajudar, mas não o papel de viver a vida do outro. É impossível, você não pode viver a vida do outro. O apego é sempre acontecer, é algo que dá sofrimento. O amor não pode dar sofrimento, é o apego que dá sofrimento. Muitas vezes eu ouvido dizer que o amor dói. O amor não dói, é o apego que dói. Essa é a realidade. Quando você tem apego, sente que o coração se exprime frente à situação, como se não pudesse, como se se perdesse o amor. E aí está a realidade, que não é que você está a perder o amor, você está a perder o controle de si próprio. A outra pergunta é: meditar ajuda sobre os pensamentos negativos? Bom, na realidade ajuda aos pensamentos positivos, não negativos. Es decir, a ideia de mudar os pensamentos é focalizar-se sobre o lado que você quer ganhar. Se você quer acabar com algo negativo, não pense no negativo. Pense sobre o lado positivo, é decir, vá ao oposto. Se você quer acabar com algo negativo e pensa no negativo, o único que vai conseguir é aumentar o negativo. Portanto, prestem atenção nisso. Se não quer algo, não pense nisso.
e não de outro jeito acaba sofrendo. Percebe? Focalícese sempre no lado positivo, naquilo que você realmente quer, não no que não quer. Esqueçam do que não quer. Simplesmente focalize-se naquilo que você quer. A ver, que outra pergunta? Aqui dicen que o apego se siente cuando nós sentimos que estamos só. Quando sentimos a compañía, no há apego. Ah, e alguém disse aqui, se realmente não existe problema algum no mundo, como faço para sentir-me mais confiante? Bom, vamos primeiro. O problema no mundo sempre ha sido criado por nós próprios, deve ser o ser humano que cria os problemas. Então, eu penso nisto. O problema pode existir e eu formar parte do problema. Então, como eu posso fazer para mudar essa situação e não formar parte do problema? Quanto mais penso no problema, mais o problema aumenta. Qual é a solução? Eu tenho que visualizar isso. Por exemplo, a falta de paz no mundo. A solução é criar mais bomba atômica? Mais armamento? Mais exército? Não. Que cada pessoa comece a tomar consciência do poder da paz, do valor da paz, e começar a entender a paz como algo verdadeiro, algo próprio. Eu penso desse jeito, de dizer, não posso acabar com um problema criando mais problemas. Porque quando você quer, por exemplo, quer evitar algo, o que faz? Te atrai isso. Por exemplo, normalmente as pessoas que querem têm medo de que les roben, têm medo dos ladrões. E normalmente são as pessoas que são roubadas, são assaltadas, percebem? Como que cada vez que você pensa em algo que você não quer, atrai isso. A única forma de transformar é quando você começa a pensar no lado positivo, criar o positivo. Eu quero ajudar o mundo através de minha própria mudança e ajudar a vocês a mudar da forma positiva, porque mudar de forma negativa não me interessa, percebem? Então, eu sempre vou tentar dar a solução positiva, não o negativo, porque não me faz sentido nenhum, só empeora. Como faço para sentir-me mais confiante e segura em minhas decisões? Ah, bom, o facto da confiança também nasce nos pensamentos, não? É decir, quando você não acredita em si próprio, quando você não se valoriza, quando você acha que eh, a culpa de tudo que acontece é sua. É decir, um dos aspectos fundamentais que faz com que se perca a autoestima é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é algo que vem muito da religião cristã, ou judeia, ou muçulmana, na qual há esse aspecto da culpa como base da religião. E também da cultura, não? Então, nós temos que entender que não nos pertence, que é algo errado. O sentimento de culpa não nos ajuda em nada, porque você não vai progredir sentindo culpa, você vai sentir-se pior. Então, confiar em si próprio faz, cometi um erro, tenho que aceitar, ok, é parte do caminho, é parte da vida. Quantas vezes a gente se engana? Muitas. E não por isso significa que seja o final, não que é o princípio de outra coisa, que é a oportunidade para fazer algo mais. Você quer sentir-se mais confiante? Comece a aceitar-se a si próprio, comece a valorar as pequenas coisas que você tem, tudo. O dia, o sol, a luz, o respirar. Dê valor a tudo e vai sentir-se melhor. Não tenha medo. O medo é nosso maior inimigo. Não presta para nada. Você tem. O medo é algo que nasce de experiências que a vezes não são nossas. Por exemplo, esse tema da notícia, por exemplo, do Covid, eh, que é o atual, as pessoas ficaram em pânico.
pessoas que são capazes de matar uma a outra por medo a ficar contagiadas. Es decir, nós próprios nos tornamos nossos próprios inimigos. Então percebam isso. Eh, Todos nós temos que trabalhar algo. Então, você determina o que tem que fazer e a partir daí a sua vida vai transformar-se. É parte de sua escolha, é parte de sua vida. Então, diz aqui, a felicidade somos nós. Sim, eu escolho ser feliz, é diferente de estar feliz. Porque quando você está feliz é por algo externo, algo que aconteceu fora que lhe dá felicidade. Então está dependente do que aconteça fora. Mas ser feliz significa começar a aceitar-se e dar valor a si próprio, começar a gostar de si mesmo, começar a sentir-se a si mesmo como um ser querido e apreciado, mas principalmente por si próprio, não por os demais. Quando você depende dos demais, é quando a coisa se torna feia, quando tudo se torna rudo, porque não é verdadeiro, percebem? Então, trabalhe em si próprio essa experiência. Ser feliz. Por que eu escolho ser feliz? Porque mesmo que aconteçam as coisas chatas, coisas feias, eu tenho duas escolhas. Eu fico triste, eu fico feliz. E você pode dizer, mas se está a morrer alguém. Sim, ok. Você não fica feliz porque a outra pessoa morra, mas você não pode mudar a situação. Então, você tem a escolha. Dar felicidade a essa pessoa em seus últimos momentos, ficar sofrendo junto a ela e fazer que se vá com um sentimento de dor. Então, minha escolha é que mesmo que alguém esteja por morrer, que eu goste muito e que ame ele, que quero que se leve o melhor de mim. E se é a felicidade, que se leve essa felicidade. Mas não dor, não sofrimento. Que ganha ele? Que ganho eu? Simples. É uma escolha, meus amigos. Cada um de nós escolhe o que quer. Pensem bem que se você não pode mudar algo, não lute contra isso, mas faça o que você pode fazer. Se na vida há coisas que não funcionam, não lute contra o que não funciona, cria algo que funcione. E se só está dentro de mim, porque as pessoas hoje em dia precisam de alguém que sonria, que esteja feliz, que transmita paz. Mais que uma pessoa que se esteja a queixar, ou que esteja zangado, ou que esteja sofrendo. Eu não ganho sofrendo com o mundo. O mundo precisa de alguém que deixe sofrer, que lhe transmita a ideia ou vontade de viver. É isso que eu quero. O resto não posso fazer nada. Trabalho sobre esse aspecto. Ok, amor, paz, silêncio, bondade são as principais luzes da felicidade. Ah, o segredo de felicidade é não cometer erros. Porque os erros criam esse sentimento de culpa. Então prestem atenção ao que vocês fazem, não o que os demais fazem. Se vocês cometem um erro, tentem transformar isso o mais rápido possível, porque os erros são o que cria sofrimento dentro de si próprio. Você se engana e aquilo cria dor. Então preste atenção ao que você pensa, preste atenção ao que você faz, para depois não ter que arrepender-se. Porque o arrependimento significa dor, o arrependimento significa falta de felicidade. Então pense nisso. Quanto mais limpeza interior há, quanto mais puro o ser é, mais feliz é. Porque não tem de que arrepender-se, não tem de que queixar-se. Percebe? É um trabalho simples como isso. Está bem? Não há mais perguntas? Perfeito. Então vamos a fazer uma meditação.